Tô em débito, outra já Aí, colocou ó, essa. Tati. É isso aí. Todo mundo já acelerando aí a caminhada para a ascensão espiritual. Vamos então, gente, fechando os nossos olhos, nos envolvendo mais uma vez nesse encontro gostoso da nossa terça-feira, recebendo aí com carinho a espiritualidade que já se faz presente, envolvendo com muito amor a Luciana que fará por nós a prece inicial. Vamos lá. Primeiramente, obrigada a Deus, obrigada ao Mestre Jesus, obrigada aos nossos irmãos de luz, que mais uma vez estão presentes para nos orientar. E só temos a agradecer a cada ensinamento da nossa terça-feira. Que a gente possa cada vez mais não só aprender, mas exercitar. Que todos os nossos irmãos daqui da aula, os presentes, os que não conseguiram chegar ainda, sejam guiados e amparados para que consigam assistir às aulas e que coloquem em prática cada pouquinho, cada milimetricamente, cada pedacinho que a gente aprender aqui, né? Um pouquinho só que a gente conseguir exercer já vai ajudando, já vai auxiliando. Que tenhamos muito amor, que tenhamos muita caridade e que a nossas duas instrutoras sejam sempre iluminadas um pouco além para que nos passe aquilo que a gente realmente precisa aprender. Não que nós todos não precisaremos ser iluminados, mas que elas tenham uma sabedoria maior de uma forma para nos ensinar. Graças a Deus, graças a Jesus. Qual que é o capítulo? Então, 58, né? 58, 58. 58. Tá. Discípulos. Abrindo aqui. Pode começar? Pode. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus, Lucas, capítulo 14, versículo 17. Os círculos cristãos de todos os matizes permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus, com inexcedível entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o mestre estivesse circunscrita a problema de palavras. Na realidade, porém, o Evangelho não deixa dúvidas a esse respeito. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família de corações que se agrupa em torno dos seus sentimentos e para com a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um o que lhe pertence, e servir a comunidade de cujo quadro fazemos parte. Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Árvores tortas não projetam imagens irrepreensíveis. Se buscamos a sublimação com Cristo, ouçamos o ensinamento divino. Para sermos discípulos dele, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Aprendizes existem
que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor por se confiarem à revolta através do endurecimento e da fuga. Outros aparecem seguindo o Mestre nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando a porta de vizinhos e companheiros. Dever e renovação, serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual, aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão para com o Divino Mestre. Eu entendi que a gente está aqui para aprender, né? E evoluir também, né? É, que a gente tem que seguir, né? O que nos ensina o Mestre Jesus e fazer sempre o que for melhor. Assim, não melhor para nós, mas para todos que estão à nossa volta. Acho que é isso. Para podermos crescer espiritualmente, para evoluir. Obrigada, Lu. Mais alguém tirou algum pensamento, um raciocínio da lição? Eu, eu fiquei hoje pensando numa coisa. Eu pensei várias vezes na frase carrega sua cruz e siga-me, né? Eu andei passando por uns perrengues aí nas últimas semanas e até me ausentei do próprio espiritismo, do centro espírita por conta disso também, da minha dedicação ao espiritismo, à minha vida espiritual nessas últimas 2 semanas. Fiquei doente, achei que foi bem feito para mim. É, e tive uma resposta de ter pensado isso, que eu não deveria ter pensado isso, do próprio plano. E eu vejo que seguir Jesus, assim, os seus ensinamentos também tem. Quando ele falou isso, não era só as consequências dos seus atos. Eu acho que vendo ela falando isso, me fez, não sei por que eu fiz esse link, veio aqui na minha mente. Mas também que tem algumas passagens que você vai ter por estar seguindo ele também, inclusive de peso espiritual, né? E que você tem que estar muito forte aí na parada e se manter vigilante, porque seguir Jesus não é tão fácil, porque você tem que levar uma cruz junto, né? E eu falei isso aí, não sei nem por quê, gente, desculpa. Se eu tô falando bobeira aí, desculpa, tá? Não, o que você falou está dentro da lição, né? Inclusive está no texto, né? Seguir Jesus não é fácil, né? Não é tão fácil exatamente como está no texto, né, Paty? E tem mais alguém que quer fazer algum comentário? Deveria ser, né? Deveria ser mais fácil. Seguir uma pessoa boa deveria ser fácil. Um ser superior, fácil. Mas não é tão fácil, porque a gente sofre ataques por isso também. Eu sofri muito Não, ataque não visível, tem assim, como essas ser últimas fácil, semanas. né, Paty? Porque a gente ainda está num processo evolutivo muito baixo. Então, não tem como ainda a gente considerar que seguir Jesus seja fácil, porque o nosso nível evolutivo não condiz ainda com essa facilidade. Ainda é uma luta para a gente. Eu tive uma semana típica também, de lutas mesmo internas, de pequenas quedas. E quando isso acontece, porque acontece, eu me vejo numa situação de me checar e falar, ok, é agora que eu tenho
que me agarrar em tudo que eu sei e reconhecer e dar o testemunho mesmo, sabe? E não me queixar, não me lamentar e não me vitimizar e cair e dar passos para trás. É agora que eu tenho que falar, "Ó, eu sei o que eu tenho que fazer, né? Eu sei o que eu tenho que fazer. E eu vou fazer. Então acabou. É agora que eu corto o que está acontecendo e sacudo a poeira. Porque eu sei que eu não estou sozinha. Eu sei que Jesus está comigo. Eu sei que os bons irmãos, os bons amigos, os meus amigos espirituais, o meu mentor está aqui. Não vou deixar essa peteca cair, porque eles contam comigo. Então, eu acredito que fiquem tranquilas, porque vocês não tiveram uma semana atípica sozinhas. E aí a Acredito que gente muitas luta, não né? devem ter tido, viu? Porque A as gente nossas se lições, elas refaz. condizem com o que a gente vive, né? Já reparou? E elas estão aí para isso. E quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente tiver essa consciência, mais essas lutas virão. E que sejam bem-vindas, porque a gente precisa delas, né? Eu até anotei aqui que a lição também fala assim, que ser um discípulo, seguir Jesus, é um conjunto de deveres para consigo mesmo. Nós temos um conjunto de deveres para conosco. A gente precisa entender que a gente é que tem que mudar, que é a gente que tem que lutar contra nós. A última aula, né, que eu fiz aquela coisinha do espelho, é isso. É a gente se olhar e falar, ok, o que que eu preciso regular aqui? Quais os botões que eu tenho que mexer? Deveres para consigo mesmo. E aí fala também eliminar arestas do próprio temperamento. Então a gente não tem que mudar o mundo, mudar o que está ao nosso redor. A gente tem que mudar e cortar as arestas da gente, né? Do nosso temperamento, das nossas atitudes, das nossas ações, para garantir o nosso equilíbrio. A gente começa a conquistar uma paz interior. A gente começa a conquistar uma vida mais leve quando a gente começa a cortar essas arestas, né? E aí ele fala, para ser discípulo, carrega a cruz, carrega a sua cruz. Não se revolta com as coisas que vêm para você. Carrega a sua cruz, entende que você precisa passar por determinadas situações e carrega isso, você precisa disso. Primeiro porque a gente sabe que a gente fez coisas lá atrás e a gente está aí, ó, respondendo por isso, ok, né? E a gente aguenta. Então, segue isso, dá o seu testemunho. Você não está sozinho, está amparada. E vamos seguir que em nenhum momento vai deixar de vir ferramentas para te ajudar e te fortalecer e abrir portas para te tirar dessa situação de uma forma mais forte, de uma forma, né, que vai te amparar, te ajudar. E aí ele termina que é dever e renovação. Enfim, é uma lição que dá para tirar um monte de coisa dali, né? Dá para tirar um monte de coisa dali. Mas agora a gente joga para Dani, que ela completa Não. tudo isso. E olha o que eu acabei de fazer, né? Eu acabei de tirar o negócio da tela, para você ver como essa semana tá. Olha, você tem que me colocar de host para eu poder voltar de novo para a tela. É assim que foi a semana. Não Errando e entendi, acertando. Dani. É assim que foi a semana, errando e acertando, errando e acertando, E o errando e que que eu acertando. tenho que fazer? Me colocar de host para eu poder compartilhar, que agora eu não consigo. Mas você não tá? Não, Não, não. foi você que entrou.
Mas eu pus você. Ah, você me colocou? Peraí, é que eu nem notei que você me Sumiu. colocou, peraí. Por isso que sumiu a apresentação. Ah, deixa eu... Ouvi dizer que a lua cheia estava poderosa, né, para mexer. Eita, lua cheia. Nossa, gente, que lua, furar essa lua cheia. Fui, ó, tô até tomando um chazinho aqui para acalmar. Eu também. Suco de maracujá, tô tomando ali, ó. O chá de maracujá com morango. Ah, então, maracujá é bom. Bom, Aí, voltou, Dan. graças a Deus. Bom, gente, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 9, que é uma continuidade, né, do capítulo que a Ana já falou na semana passada, que são as bem-aventuranças, e esse capítulo ele chama Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E aí ele vai falar das injúrias e violência, afabilidade e doçura, a paciência, obediência e resignação e a cólera. E esse capítulo, ele faz parte, né, do conjunto lá de bem-aventuranças que fazem parte do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, né? Tem lugar que vem Sermão do Monte, Sermão da Montanha, e quando são os conjuntos, né, de ensinamentos que Jesus proferiu ali no monte, que servem como instrumentos, né, para auxiliar a nossa evolução espiritual. E esse capítulo vai falar de uma dessas bem-aventuranças. Então, o capítulo começa com esse ensinamento, né? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, e bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. E para a gente É. começar, eu queria perguntar para vocês: vocês se consideram pacífico ou passivo? Olha, eu já fui menos pacífica, eu tô até mais pacífica, viu? Em outras Boa épocas, pergunta. tipo, eu já dei uns gritos maiores, aí cada vez que eu vou dar aquelas estressadas, eu dou uma segurada, mas já foi pior. Boa Todas pergunta, já fomos. Dani. Porque Tô tem diferença, treinando, né? Ser pacífico e ser passivo, né? Gostei. É, é, tô treinando ser pacífica. é. Eu tenho muita dificuldade com isso, até por uma questão do meu TDAH ser impulsivo, né? Então, eu passei a vida inteira tentando me controlar. Eu tomo até remédio para isso, então é bem difícil eu ser pacífica. Mas não sou a maior encrenqueira do mundo também. Mas eu não sou uma pessoa que fica em cima do muro, né? Então, geralmente eu me posiciono ou de um lado ou do outro. E eu não fico tentando, como é que eu posso explicar? Ter um equilíbrio sem me manifestar, é isso que eu quero dizer. Geralmente eu me posiciono. E eu tenho muitos problemas espirituais, às vezes, por conta disso, né? Porque a maioria das pessoas que fala aquilo que pensa, aquilo que pensa não, que se posiciona, geralmente ela sofre muito ataque, né? Presta atenção. Porque geralmente a pessoa não quer que você se Nós posicione, ficamos em a pessoa quer que trigésimo você fique oitavo quieto. lugar para poder escolher a bala. Eu não acho que ser pacífico Ai, é ficar Deus. quieto, tá? Eu acho que ser pacífico tem Fátima, outro tom para esse tema. Porque senão Fátima, o bem nunca vai Pança. agir aqui, né? Ela bateu e falou, pança. eu acho que o Tem alguém microfone falando. do Fábio, Fábio tá aberto. Fábio. Tá aberto. E eu não consigo. E quem mais, Pro- gente? Se considera Passividade passivo? é ficar quieto, você acha? Vamos ver, vamos ver. Porque Quem senão a mais? gente também não faz a nossa obrigação no mundo, né? Quem mais se considera pacífico, passivo? Ô, Dani,
Se você Oi. conseguir colocar o seu slide maior, a gente vai conseguir enxergar melhor, que ele tá bem pequenininho hoje. Ah, mas por que será? Olha, que E a desespero que eu tela vou tá dividida, um quadrado com o seu rosto e um quadrado com o slide. rosto É que o aparecer. formato que você colocou tá com você e o slide, né? Ah, não. É, não tá com a tela cheia. Tá você na esquerda e o slide agora Esse agora agora sim. mudou. Ah, tá. Agora Aê, ficou ficou. ótimo. Obrigado, Dani. Pronto. É que eu não estou vendo a janelinha aqui, mas eu não sabia que era isso. Pronto. Agora Mas, agora fez a alegria da galera. Fátima, galera, consegue falar? Não. Ok, mas o seu microfone parece aberto aqui. Queria perguntar uma coisa, Dani. vamos lá. Deixa eu falar aqui só esse pedacinho e você pergunta, que eu acho que você vai perguntar o que eu vou falar. Eu acho. Bom, e aí o Evangelho vai trazer, né, a diferença entre pacífico e passivo. Então, o pacífico é o que ama ou almeja a paz. E o passivo é aquele que é sem iniciativa, que é indiferente, que é apático. Fala, Paty, pergunta. Paty? Praticamente você já respondeu, querida. Praticamente. É porque eu ia te perguntar assim, tem como uma pessoa, por exemplo, falar sobre o espiritismo ou divulgar ele ou tentar incentivar as pessoas a se espiritualizar ficando quieto? Não tem como, né? Não, não tem Não tem como. como você ficar. Se você ficar quieto, você não faz sua parte na sociedade e até na parte espiritual. Você não faz nada se você fica quieto. Você vai divulgar a doutrina É, pacificamente, né? Mas o isso. passivo vai ser aquela pessoa que vai ficar ali. Ela Em pode cima do muro. ter o conhecimento da doutrina e ficar ali. Para ela é indiferente, né? Ela não vai agir, não vai fazer caridade, ela não vai usar aqueles aprendizados como um instrumento, fazer a prece, ou, né? Enfim, ela vai ficar ali passivo, sem reação nenhuma, né? E o pacífico É, não. O pacífico ele vai ter o equilíbrio, né? Que a Ana falou, que é. está na Esses dias eu harmonização. falei uma frase aqui que o pessoal. Eu falei assim, que quando os bons se calam, os maus fazem a festa, né? Então, a partir do momento que a pessoa pode dar uma palavra para amenizar as coisas ou tentar ajudar e ela fica quieta para não se meter em confusão, ela está permitindo que o mal cresça cada vez mais, né? O desafio é você amenizar a situação de forma pacífica, né? Com calma, com doçura, com generosidade, com empatia, né? Com aqueles outros que você está ali dialogando, né? Esse é o nosso desafio, né? E aí, o Evangelho traz esse outro ensinamento, do nosso Mestre Jesus, que quando ele diz: Eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. E como que vocês acham que a gente pode relacionar esse ensinamento do Mestre Jesus entre ser, com a diferença que a gente viu entre ser pacífico e passivo? Penso que tipo, ainda que ele esteja dizendo que nós somos as ovelhas e a ovelha é um bichinho passivo e pacífico, a gente precisa estar atento, ser astuto, mas sem malícia, mas estar atento, estar conectado. Então, acho que isso é sair da passividade. Exatamente. Quem mais? Astutos como as serpentes, porque você já reparou que às vezes parece, a sensação que dá
É que as pessoas puras de coração, ou que tentam ser puras porque buscam isso, elas parecem ser ingênuas, né? E há uma grande diferença entre você ser bom e ingênuo, né? Então, é por isso que eu acho que ele fala sobre astuta como a serpente ali. Porque você também tem que ser esperto, né? Ser bom e esperto ali, não tem que ser. A pessoa boa, ela não precisa ser ingênua, né? Ela pode ser boa e ser esperta, inteligente, saber o que está fazendo, agir com coerência. Alguém mais? Olha essa malícia como as pombas, viajei, viu? Porque a pomba é maliciosa, eu não sabia disso, gente. Não, na verdade, né, e sem malícia, a pomba Não tem não malícia. tem Ah, malícia. sem O malícia. astuto, como a serpente, é como a Cassiele falou, no sentido de você estar atenta, né? De você estar ali vigiando, né? É o vigiando. Estou vigiando, mas sem malícia, porque eu vou agir ali dentro do conjunto das leis e dos ensinamentos do Mestre Jesus, né? Então, é nesse sentido que a gente vai ser pacífico, né? Pacífico nesse sentido de você estar atento às coisas, ao que está acontecendo. A gente também não deixar de pensar que se a gente não orar e não vigiar, as coisas vão acontecer. Então, você está atento nesse sentido, mas sem a malícia de você não estar ali dentro daquele, agindo com, tendo atitudes ou ações, ou até mesmo palavras para com os outros, que foge ali daquele conjunto desse conjunto de ensinamentos do Mestre Jesus, né? Então, o Evangelho vai continuar falando, né, que o pacífico ele tem uma reação, né, porque muitas vezes as pessoas acreditam, ela é uma pessoa pacífica, significa que você não vai ter reação ao que está acontecendo? Não, você vai ter reação, mas a diferença é que essa sua reação, a atitude que você vai tomar, ela vai ser conduzida com serenidade, com respeito, independente da situação, né? Principalmente numa situação ali de conflito, que você está vivenciando um conflito, está mediando um conflito, você vai ter aquela ação de tentar amenizar a situação, mas sempre com serenidade e com respeito para com o outro. E o passivo é aquele que não tem reação, né? Que está ali indiferente. E com esse ensinamento, o nosso Mestre Jesus nos convida a agir com o equilíbrio íntimo, né? E ele vai dizer o que para a gente? Que o nosso desenvolvimento interior, conforme a gente vai se aprimorando espiritualmente, a gente vai agindo com mais cautela, né? A gente vai adquirindo essa astúcia da serpente, né? De vigiar, de estar atento. E conforme a gente vai avançando neste processo, a gente vai desenvolvendo também o nosso equilíbrio íntimo e a gente passa a olhar e analisar as diferentes situações do nosso cotidiano com mais prudência. E é óbvio que a gente sabe que não é sempre que a gente consegue, mediante algumas situações, ter esse tipo de prudência, de cautela, de equilíbrio, né? Mas esse é o ensinamento que a gente vai treinando e vamos aprimorando aí ao longo dessa nossa trajetória espiritual. E o Evangelho, ele vai trazer, né, que também, juntamente com essas máximas e com esses ensinamentos de ser pacífico, de agir ali com brandura, com doçura. Então, o que que Jesus vai falar? Que a brandura, a moderação, a mansetude, né, que a mansetude é diferente de você ser passivo, né? A mansetude é de você silenciar, muitas vezes numa situação de conflito. Você silencia, você reflete, você faz uma prece ali para ter prudência, para ter discernimento. Como que eu vou agir, né? Então, a mansetude não é você ficar apático, mas a mansetude é você se acalmar e buscar aquele equilíbrio interior. E a afabilidade e a paciência, todos esses conjuntos aí, esses
né, esses sentimentos que a gente tem que desenvolver, eles fazem parte de uma lei de Deus, né, e a gente precisa, aos poucos, ir adquirindo, né, e desenvolvendo esse sentimento de brandura, de mansuetude, de afabilidade e da paciência. E aí ele continua. Ele condena, né, por conseguinte, que essa lei de Deus condena a violência, a cólera e até mesmo uma expressão descortês que alguém possa usar com o seu semelhante, né? E aí a gente tem até aí nessa figura uma situação de trânsito que é interessante que ele fala, né? Até mesmo a expressão descortês, né? E aí quantos de nós em vários momentos, né, do nosso dia ou da nossa semana, a gente utiliza uma expressão que não é tão cortês, que não respeita o outro, né? Então é nesse sentido que ele está falando, né? Que não é a condenação não é só na violência física, né? Que a violência dessa violência também das palavras, do que você vai dizer para o outro, né? E aí ele continua, né? Para a gente entender essa diferença, quando ele fala da expressão descortês, ele está falando dentro dessa questão da injúria, né? Que a ação ou dito ofensivo e que há um insulto que vai prejudicar ali a dignidade de uma pessoa. E a violência, a ação é feito de empregar a força física. Então, ele está dizendo que essas ações que tanto estão dentro desse conjunto de injúria ou de violência física são ações condenáveis e que estão fora, né? Que quando a gente toma uma atitude ou a gente tem uma ação, ou até mesmo um pensamento, uma expressão, a gente está ferindo a lei de Deus, porque a lei de Deus ela não condiz com esses sentimentos, né? De injúria e de violência. E nesse capítulo, desse livro, Depois da Morte, de Leon Denis, ele vai falar da saúde, né? E ele está falando como que o simples sentimento de cólera que a gente tem, às vezes, diversas vezes, em diferentes situações, como isso atinge não só os nossos mecanismos espirituais, mentais, mas a nossa saúde física também, né? Então, o que que ele vai falar? Acautémonos da cólera, né? Então, para a gente ter cautela com a cólera, que é o despertar de todos os instintos selvagens que estão amortecidos pelo progresso e pela civilização, ou mesmo uma remistência, né? Uma faísca ali, uma sobra de nossas vidas obscuras. Aí ele continua: a cólera cega-nos, faz-nos perder a consciência dos atos e, em seus furores, pode induzir-nos ao crime. E nesse livro também, do Chico Xavier, Pelo Espírito do Emmanuel, Pensamento e Vida, ele também tem um capítulo que vai falar do impacto da cólera, na nossa saúde mental e física também, né? O quanto que esse sentimento cólerico que a gente tem ele vai interferir no nosso progresso espiritual, tanto no sentido orgânico como mental. E no livro que que vocês estão lendo, o André Luiz, ele é um homem, né? Não sei se vocês já chegaram nessa parte, enfim, ele era um homem cólerico, né? Chega mais no final do livro, a gente vai ter essa percepção também que um dos não, não vou falar assim, não é spoiler, né? Mas das questões que ele tinha era essa também de ser um homem explosivo, cólerico, que, né? Enfim. E aí ele vai falar da questão da saúde, né? Que a cólera e o desespero, a crueldade e a intemperanças criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico, impondo às células as distonia, né? Então, impondo às células distonia no sentido de que a célula tem uma função, mas ela vai se apartar dessa função, né?
pela qual se anulam quase todos os seus recursos de defesa. E a partir do momento que as células vão se apartar dessas funções, elas vão perder a sua função principal e os seus mecanismos de defesa. Então, um simples, que a gente considera simples, né? Um pensamento cólico, uma ação cólica de discussão no trânsito, muitas vezes, ou na outra imagem que estava a pessoa pisa no seu pé dentro do transporte público, né? Então, essas discussões que a gente vê, tudo isso vai interferindo também não só na nossa vibração mental ali, no nosso corpo mental, mas também no nosso corpo físico, né? Na nossa natureza orgânica também. E nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermícios. Então, a cólera, o pensamento mais violento, proferir uma palavra não tão afetuosa, não respeitosa para com o outro, vão gerar esses estados de enfermidade. Os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam-se sobre nós, mesmo depois de convertidos em ondas mentais. Então, o que que ele está dizendo? Que tudo aquilo, né? Essa a ação que a gente tem, cólera com o próximo, a palavra que a gente tem de ruim, o pensamento, tudo isso volta, né? Ele pode ser, a gente pensa que está dirigindo ao outro, mas na verdade o maior afetado somos nós mesmos, porque vai voltar para nós e aí vai interferir ali, tanto saúde, na nossa perspectiva espiritual e também na questão orgânica, né? Que vai, como ele falou anteriormente, vai interferir ali nas questões do funcionamento das nossas células e de outras, e vai gerar outras enfermidades também. E aí eu queria perguntar para vocês, afinal, o que há de tão ruim em alguém que se coloca em ação? A gente pensando aí nesses dois trechos que a gente viu do livro, no que significa cólera, nos ensinamentos ali do conjunto das leis de Jesus, o que que vocês acham? Faz um tempo eu vi, faz um tempo eu vi uma frase que me levou a uma reflexão profunda e eu mudei bastante a forma de ver, e tem tudo a ver com a aula, que era quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. E é esse lugar emocional, porque se eu tiver em cólera, eu não vou ver Jesus passar, porque eu não vou estar na sintonia, eu não vou estar na vibração, talvez eu nem sinta a energia de Jesus passar por mim. Então, eu preciso estar no meu lugar, que é esse lugar de estar centrada, de estar conectada, né, com o eu maior, com essas emoções mais puras, com esse coração mais tranquilo, né, essa, como ele colocou na aula passada de criança, né, quando a criança tem o coração e a mente mais aberto, mais tranquilo, estar ali, né, como a ovelha atenta e como a pomba sem malícia para sentir Jesus passar. Exatamente. Mais alguém? Não sei se eu entendi direito, eu queria te fazer uma pergunta aqui. O André Luiz teve esse problema? Foi isso que você falou? Teve, mas aí eu fui falando, você viu que eu fui diminuindo, porque eu não lembro se foi nesse livro, você lembra, Ana, que aparece. Aí eu não lembrava se era no Nosso Lar que aparece isso sobre ele ou se era depois os outros livros. Mas ele é um homem, vocês estão lendo, né? Que ele tinha ali uma relação de muita afinidade com o mundo material, né? Muito mais com o No mundo nosso lar. material do que com o mundo espiritual. E isso faz com que ele também seja um homem mais cólerico, né? Que ele vai ali, ele está muito ligado às questões materiais, né? Ele era um médico famoso, assim, né? Ele tinha
famoso no sentido Não de tinha ter muita domínio, paciência, né? ali no campo que ele atuava, né? Mas como é que ele lidava, né? Ele tinha vícios, não tinha? Quais os hábitos? Tudo isso está também relacionado com a gente ser pacífico, né? Que o ser pacífico também é aqui lugares e coisas que eu vou me conectar, que é isso que a Cássia falou, né? Se eu for para ver Jesus passar, se eu estiver lá bebendo, se eu estiver lá gritando, se eu estiver sem paciência, eu não vou estar nessa vibração para poder me conectar e ver Jesus passar. Então, o André Luiz, ele tem aí depois história, né, Ana? Nos outros livros ele fica melhorzinho, né? Ele vai se aprimorando espiritualmente, mas no nosso lar a gente percebe também que ele, né, que ele era um homem mais ligado às questões materiais, como nós também, né? Entendeu, As pessoas Paty? caem, né? Não, a Por gente cai. mais evoluído que você esteja, você cai, né? As pessoas caem, Cai, porque mas se esses levanta também, faz também. parte. Porque se você você alimentar esses bons sentimentos e utilizá-los no momento de desafio ali, no momento que você está fazendo por uma prova, é muito difícil. Eu posso aqui estar falando, ai, né? Tem que ser branda, tem que ser mansa, tem que ser doce, né? Tem que ser generosa. Mas e aí, no momento que eu estou ali no conflito, como é que eu vou, né? Então, uma coisa é a gente alimentar esses sentimentos, mas como é que você se instrumentaliza para aplicar na prática, né, no seu dia a dia, né? Então é esse o nosso desafio. A gente vai estudando, entendendo, compreendendo o impacto desses pensamentos e desses sentimentos em nós e também a partir daí pensando como é que eu vou me instrumentalizar para poder no meu dia a dia, o cara me deu uma fechada, eu vou falar, tá bom, não vou, né, ter nenhum pensamento, não vou ficar nervosa, enfim, é nesse sentido. E aí ele vai falar que além de ser uma atitude ruim, né, o indivíduo que se coloca em cólera para ele mesmo, é uma atitude antifraterna, né, para com os nossos semelhantes, por isso que ele vai dizer que é uma atitude que vai infringir a lei de Deus, né? Porque toda vez que você tem essa ação, essa palavra, esses pensamentos, essas atitudes cólerica contra o seu semelhante, você não está sendo fraterno, né? Você está sendo ao contrário, você está realizando você está tendo um comportamento antifraterno. E aí ele vai falar que provoca sérios desajustes mentais e orgânico, fazendo com que a pessoa que cultiva a cólera é sempre a pessoa, sempre o principal prejudicado, é o mais prejudicado, né? E aí, perguntar para vocês, mas como viver com brandura no mundo de violências? Como é que a gente faz? Orando e vigiando, porque se deixar a gente fica colerizada o dia inteiro, né? Mas eu falo que isso Uhum. é realmente um teste, é o teste que a gente faz toda hora, principalmente quem está no trânsito. Eu acho que quanto mais trânsito, mais ele está testando quem é que está um passinho da evolução, porque não é possível. A gente treina a cada curva, né? Então, é isso, é cada segundinho, é o dia a dia, é quem trabalha com público, você se policiar para não, sabe, que às vezes dá vontade de você mandar aquela pessoa passear ali no Brás, sabe, dar meia volta. Você vai se policiando o tempo inteiro. Eu acho que isso, o dia a dia nosso é exatamente uma sala de aula. Exatamente. Quem mais? Ô Dani, eu sempre tenho dúvida em como equilibrar, por exemplo, a vida enquanto eu, Cassiele, enquanto cidadã, né, que sou militante das causas indígenas. Então, por exemplo, quando, né, tem os movimentos para demarcação de terra, tô lá ajudando a trazer força para esse movimento. E, tipo, isso parece que é o contrário do que o Espiritismo traz de orientação para que você seja mais
né, haja de uma forma mais pacífica. Então, esse é um ponto que sempre me deixa muito confuso, assim, como me alinhar minha postura com os preceitos, né, religiosos. Eu acho que você pode pensar na questão de justiça, né, Cassiele? Quando você está lá defendendo aquelas pessoas elas estão sendo subtraídas de um direito que elas têm, né? De um direito de bem viver, né? Se a gente for pensar quando mesmo no conjunto dos ensinamentos de Jesus, em momento algum ele defende que as pessoas tenham uma subtração do seu viver, né? Do seu direito de viver e de estar ali, né? Então, acho que é nesse sentido. Eu estou ali, mas qual é o meu propósito ali? Eu estou defendendo o direito do outro de bem viver, né? Eu estou fazendo, de certa forma, eu vejo como caridade para o outro também, né? Lógico, você não vai lá, você não está lá socando os outros ou xingando, mas você está ali dentro daquilo que é possível, de fato, né? De conjunto de direitos, defendendo ali, auxiliando o outro nesse sentido, do direito dele de bem viver também, né? Eu Exato. penso que é assim. E você, Ana, o que que É, você exatamente. acha? Vamos lembrar que Jesus, ele não era bonzinho, ele era bom. Quando ele precisava trazer ensinamentos com mais firmeza, ele trazia, né? Então, quando você está diante de uma situação que você está lutando por um bem, em defesa, em prol de algo bom, claro que você não está usando violência, né? Que você não está agredindo ninguém, mas você está em prol de algo que é um benefício e que é algo que está para uma evolução, que está fazendo bem para alguém. É altamente louvável, né? Então, Jesus, quando ele precisava, ele também era firme. Então, tá tudo bem. Entendi, obrigada. Eu, Cassiele, posso só te falar uma coisa? E você tem que ver também se você não veio para cá, para esse mundo, só para cumprir com essa missão, né, amiga? De repente, a sua missão é defender esses índios por algum motivo. E aí você vai ter que fazer o seu papel, afinal, se resignou para isso. Tem que ver se não foi por isso que você está por aqui. É, cada um de nós tem uma tarefa, né? É, e vamos descobrindo ou não, né? Ao longo da Tá no nossa nosso trajetória. coração, né? A gente vai claramente aí, a gente está sendo encaminhado para as nossas tarefas. E depois ele vai falar também, né? Na sequência, o capítulo vai falar de afabilidade. E aí, no dicionário, afabilidade é a qualidade ou comportamento de quem é afável, atributo de quem é cortês, delicado, a benevolência, a cortesia e a amabilidade. E a doçura, qualidade ou virtude do que é meigo, meiguice, ternura, aquilo que apresenta suavidade e brandura. E aí, para a gente pensar no que consiste a afabilidade e a doçura, quando a gente pensa nesse conjunto aí das leis de Jesus, desses Uhum. ensinamentos e da aplicabilidade também, né, desses ensinamentos no nosso cotidiano. E as instruções que os Espíritos traz nesse capítulo do Evangelho. A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Então, ele está dizendo o quê? Que a forma de você ser benevolente é através da afabilidade e da doçura. E são ações pelas quais manifestamos a benevolência para com o próximo. Então, próximo. Então, mesmo esse exemplo que a Cassi deu, de você estar lá no movimento social, você está tendo a benevolência
afabilidade e doçura no momento que você está ali em prol do outro, defendendo um direito, né, de bem viver, enfim, do outro. Só completando aqui, o Fábio comentou aqui, fez um comentário. Ele era Jesus, né? Ele era firme, mas nunca era colérico. Esse é o ponto, eu acho. E é isso, né? Uma coisa é diferente da outra. Jesus era firme, que não é a mesma coisa de ser colérico. E é o que você falou também, né, de ser bom e bonzinho, né? Sim, ele era bom, mas não era bonzinho, né? Exatamente. E será que toda pessoa afável e doce é benevolente para com o seu próximo? O que que vocês acham? Nem sempre. Hum. Hum. Não necessariamente, eu acho. Tem mais, gente. Eu acho que é. É Você porque, acha na que verdade, deveria, né? Vamos dizer assim, deveria. Se você. O certo mesmo é a gente. Se a gente for querer ter o coração puro de uma maneira que se condiz com o que nós aprendemos até hoje, nós temos que ser afável e benevolente, sim, com o próximo. Só que nem sempre a gente consegue fazer isso, né? É porque nós estamos aqui também evoluindo. Eu acho que se a gente fosse extremamente evoluído, faríamos isso. É, tem um ponto de vista, por exemplo, a gente faz um trabalho voluntário com pessoa que é situação de rua, né? Então, no sábado lá no GMB chega de tudo. Chega de todas as idades, todo tipo de vício, de problema. E às vezes os caras chegam muito alterados, assim, né? Vai de noite virada, dorme lá na frente, bêbado, drogado, enfim. E não dá pra ser muito doce com esses caras, não, muito afável, não. E essa firmeza de postura, de falar, não, você tem que esperar a sua vez, você tem que esperar a sua vez na fila, você tem que esperar o seu cadastro, é também um ato de caridade. Porque essas pessoas, elas não costumam obedecer regras, elas não têm horário, não têm limite, não sabe pegar uma fila e esperar. Então, essa firmeza, às vezes a gente não é muito afável lá, é por necessidade. Falar, não, irmão, felizmente, volta sábado que vem. É isso. Mas você fala isso com a maior calma possível, obviamente, né? Mas não dá para ser sempre afável, mas isso não quer dizer que você não tá sendo um ato, tá tendo um ato de caridade também, né? Porque ajudar nessa disciplina, nessa orientação, também é um ato de caridade. É aquilo, né? Você, sei lá, você tem um filho, você vai ficar só passando a mão na cabeça. O cara tá lá, você é só doçura, só afabilidade. Você vê que o cara tá lá, tá desandando, tá indo por um caminho tortuoso. Ai, não, mas é assim mesmo. Não. Então você tem essa firmeza é justamente isso, né? Essa firmeza sim é um ato de caridade para com esse espírito, para ajudar ele também a, a evoluir nesse sentido. Eu acho que Jesus fazia isso muito, né? Era muito afável, sim, e doce também. Mas quando ele era firme, por trás dessa firmeza, dessa aparente falta de doçura ou de afabilidade, sempre tinha a intenção de ajudar. tudo bem. Alguém mais? Eu, vocês sabem, eu já contei para vocês que eu trabalho num grupo de ajuda, né? Eu vou dizer para vocês uma coisa, de tudo que eu escuto nessa vida, nesse grupo de ajuda, as dores emocionais que essas pessoas têm são tão fortes e tudo porque não tiveram pessoas do seu lado delas, na vida delas. Então, se a gente não consegue ser afável, às vezes, com os nossos parentes, família, quem dirá,
com um próximo que não é tão próximo, né? E aí a grande questão, né? Porque a gente acaba, Dani, eu vejo que muitas pessoas nesse meu próprio grupo de ajuda ficaram com mágoas assim muito grandes da vida, que cometer vários erros por conta dessa falta de doçura na vida delas, eu acho. Então, eu ainda sou a favor de, por máximo que a gente não consiga, continuar tentando ser doce. Mas é para a gente pensar também, será que toda ação que a gente tem de gentileza, ela é sincera? Ela tem ali como série na Não, sua doce que eu essência digo é ouvir, não ser auxiliar gentil. o outro? Se a gente for ver, não é gentil que eu tô falando, mas doce, gentil não. Porque gentil eu ficava lembrando muito aquele pessoal que seguia Jesus e criticava todo mundo, né? E falava mal de todo mundo. Eu queria que nós tivéssemos, a sociedade tivesse um determinado comportamento, né? Quando na verdade ela tinha que estar preocupada mais com o interior do que com o exterior, né? Não É estou falando justamente que o gentil no sentido de educação, ou postura, ou forma de comer, ou sabe, ser gentil assim nesse sentido, gentil no sentido de acolhimento, entendeu? Tipo, acolhimento, é essa a questão. O acolhimento ele é primordial. O resto então, é mas e é fazer a justamente sala é não exatamente resolve. isso que a pergunta tá falando. Você está fazendo a sala, mas você de fato está na caridade ou não, né? Você é doce e afável, e você tem benevolência nos seus atos ou não, né? É nesse sentido. Eu faço a sala, mas posso fazer a sala, mas eu não tenho nenhum a empatia, né? O que o Fábio falou, de compreender ali a situação do outro, de como ele chega no gembe, né? Então, não significa que a pessoa que está ali falando para ele, ah, que legal, você que tá de fato exercendo a caridade para com aquela pessoa, né? Tá tirando ela daquele lugar, né? Então, é nesse sentido que a pergunta é: será que você faz a sala e você exerce a caridade? Será que todo mundo que faz a sala exerce a caridade? Que é só ser afável e doce, né? Então, é nesse sentido. E aí, o que que o Evangelho vai trazer, vai falar, né, sobre isso? Que a educação e a frequentação do mundo pode dar ao homem o verniz dessas qualidades, né? Que são ser afável, ser doce, são algumas maneiras que a gente vai adquirindo como comum que a gente tem, vai colocando ali para conviver aí nas relações que a gente tem, né? E aí ele continua falando que quantos a cuja fingida bonomia, né? Aquela bondade singela, ingênua, né? Mas que essa bondade não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores, né? Então eu estou ali fazendo a sala, mas eu não quero que aquela pessoa que está ali no Gembe chegue perto de mim, porque ele não, né? Mas eu tô ali. Então, é nesse sentido, né? Que não necessariamente você tá ali fazendo a sala, você ser afável, doce, que ele vai falar o quê? Que há muita gente que finge, né? Essa bondade singela e que isso faz parte ali da educação e da frequentação do mundo, né? Que muitas vezes para você se relacionar e para você circular em determinados ambientes sociais, a gente tem que fazer essa frequentação, né? De eu vou aparecer, ser afável e doce, mas O eu não verniz vou da ter ali sociedade. exatamente no meu interior. Eu quero que essa pessoa chegue bem longe de mim, porque ela não está cheirando bem, porque ela está suja porque, né, enfim, então é nesse sentido que ele está falando. E aí ele continua, né, que a resposta é que não, muitas vezes
essas atitudes e ações não passam de aparência. E será que nós somos pessoas doces e afáveis nos diferentes espaços? O que que vocês acham? Como é que a gente, será que esses bons sentimentos direcionam as nossas ações e relações? Será que eu, Daniela, aqui dando aula, sou uma pessoa e depois na minha casa sou outra, no meu trabalho sou outra, né? O que que vocês acham? Como é que é isso para vocês? Como é que a gente vai levando esses ensinamentos? A gente leva esses nossos ensinamentos para todos os espaços? Ou a gente é uma pessoa quando está no GEM, e depois, quando chega em casa, eu brigo com todo mundo? Ou no trabalho, eu brigo com todo mundo? Como é que é a gente Eu acho que a organiza? gente tem que, no mínimo, tentar isso, né? Fazer isso a cada dia. Mas isso que vocês falaram é realmente muito realista. Tem gente que lá fora é um docinho e em casa para dar um oi para o marido ou para a esposa é um inferno, o filho é outro inferno, o pai e mãe é outra. Então, assim, não adianta você ser lá fora bonzinho, lindo, maravilhoso com seus amigos e em casa você exercer outra coisa, né? Então, a gente volta até aquele lance lá de fazer a caridade para quem está do seu lado, né? Você tem que começar por ali. Então, isso já é uma coisa, acho que até bem grave, né? Porque você tem que cuidar dos seus próximos para poder cuidar dos de fora. E isso é muito corriqueiro, né? Isso é muito normal hoje, infelizmente. A gente tem que fazer com que as pessoas entendam cara, lá fora você tem que tratar os outros como você queria que fosse tratado, né? Então, não adianta você ser bonzinho e não tratar bem, né? A aparência, vou comprar um pão ali para aquele mendigo ali, e aí vai lá e joga o pão pro cara. Pô, não dá nada então. Não dá nada, não, porque é pior, sabe? Não dá nada. Nem vai ser menos cruel, acho que com você mesmo, com o que Deus está vendo que você está fazendo. Pelo menos, eu até acho que foi ontem que eu fiz o Evangelho no Lar, e aí veio isso que eu achei até muito engraçado, né? Assim, tipo, não adianta você não exercer aquilo que você começou a fazer, né? Por exemplo, nós estamos destinados a entender o Espiritismo e a fazer, né? O ato. E aí você não fazer isso é pior, porque você já está aprendendo o que você tem que fazer. Então, quando você não sabe, você não faz porque você não sabe. Agora, quando você já sabe e não fazer, cara, é 10 vezes pior. É muito, muito, muito grave. Então, isso aí é uma lição que a gente realmente tem que policiar dentro de casa, sabe? Olhar para o filho e falar, cara, por que que eu gritei com ele? Ou para o marido, pô, por que que eu fui grossa com a mãe, com o pai? Isso é muito perigoso, sabe? Muito mesmo. É, eu acho, Dani, que conforme a gente vai melhorando e a gente vai se depurando com o estudo e vigiando, orando, conforme a gente vai se depurando, a gente isso possibilita que nós sejamos igual em qualquer lugar, porque você vai ser sempre compreensivo, sempre paciente, sempre doce, sempre indulgente, né? Agora, quando a gente não busca essa transformação e você mantém os seus vícios, né? Uma pessoa ignorante, uma pessoa super grossa, isso te obriga a ficar se moldando conforme o espaço que você frequenta. Você não vai chegar no seu trabalho, se você tem um chefe, e você vai cantando de galo igual você canta em casa, né? Aqui eu mando, aqui eu grito. Chegar lá você fica pianinho. Isso é o grande problema, né? Porque você nunca consegue ser você mesmo na essência, né? Você, uma hora, em determinados lugares, você vai ter que ter aquela astúcia, ser tinhoso de se moldar, se adaptar. Numa festa de família, no trabalho é uma coisa, em casa é outra, à noite é outra, sozinho é outra, quando você tá, sabe? Então, conforme a gente vai se depurando e a gente busca essa essência boa, isso permite também essa liberdade de você ser quem você é em qualquer lugar, porque você vai ser sempre bom.
independente da situação. Acho que tem muito isso também, né? Alguém mais, gente? E é Acho porque a que isso é gente. muito ligado à maturidade também. Por exemplo, você não consegue, por exemplo, você tem um adolescente, ele não vai conseguir ter o mesmo comportamento e maturidade de vida e entendimento que uma pessoa de 30, 40, 50 anos, né? E também tem a ver com a maturidade espiritual também, eu acho, né? Então, nem sempre você vai conseguir ter todo esse equilíbrio. Vai ter momentos que você vai passar por um perrengue, explode e depois você até se arrepende, sabe? Mas as pessoas estão aqui no mundo, né? E tem muita coisa a ser consertada. Então, muitas coisas ruins. Às vezes, a gente fala de um pequeno problema, mas é muito difícil você ter, por exemplo, essa estabilidade, dependendo do grau do problema. É um teste de fogo, né? E aí, se você não tem muita maturidade, é complicado. Mas, Paty, eu entendo que são momentos. A partir do momento que aquilo começa a ser a todo momento, aí não é mais um momento, né? Então é isso que a gente tem que se policiar. Porque é lógico que nem sempre você vai chegar em casa, vai pegar a sua casa bagunçada e vai falar pro seu filhinho: Ai, querido, amor da minha vida, por que que você não arrumou isso tudo? Não, tem hora que você vai achar e falar: Poxa vida, por que que não arrumou isso daqui, né? Então, assim, vai ter momento que você realmente tem que se controlar. Agora, a todo momento é que isso não pode, sabe? Isso é, é cruel, eu acho que a gente tem que essa atitude, ela não pode ser natural a todo momento você ser assim, né? É o que falou antes da cólera. Se você não se controla no momento desse, isso acaba se tornando tão corriqueiro que para você explodir e ter uma cólera é um segundo, e aí você faz coisas impensáveis. Quantos não causam por aí coisas impensáveis por conta dessa cólera de segundos. Então, se a gente tentar não ter esses momentos, é lógico que é o melhor. Mas é lógico que é o que você falou, vai ter momento que a gente não vai aguentar. Mas são momentos, né? Eu acho que o que não pode é ter momento a todo momento. É exatamente É, isso. é Fala, Ana. interessante que é, conforme, eu não lembro quem comentou isso, mas assim, conforme a gente vai entendendo que é o caso que a gente está fazendo aqui agora, a cobrança é muito rápida, né? Então é natural que venha, quando acontece a situação, e elas vão acontecer, né? A cobrança é automática. Então, você vai estar sempre se cobrando na situação. E, e aí vai acontecendo menos, porque a sua consciência não vai deixar mais. A sua consciência vai estar sempre pesando diante de situações que vão vir, porque você já entendeu que não dá mais para ser assim. Você já entendeu que você agora tem um limite, que aquele seu velho eu já não permite mais que você vá até determinado, né, que exploda até determinado ponto. Vai acontecer? Ainda vai, né, que você ainda está nesse processo, mas vai começar a pesar. Sua consciência já não vai mais deixar você ir tantas vezes nesse limite, né? Eh, a consciência vai começar a vir e ela vai apontando, vai apontando, vai apontando, até que chegue uma hora que esse ponto você já não cai mais. Aí vão vir outras situações onde você vai estar ainda falhando, mas nesse ponto aqui você já não falha mais, porque a sua consciência já alertou tanto que você já não vai mais cair naquilo. Aquilo você já, ó, já consertou. Aí outros pontos virão para ser consertados, porque a sua consciência já tá gritando ali, de tanto que você já entendeu que aquilo já não está sendo bom para você, né? E aí a gente teve também comentário aí falando, né, de maturidade e que dependendo da idade, né, que jovens e crianças podem
não entender e não ter essa maturidade. Mas a gente vê muitos jovens e aí até crianças que são muito mais maduros do que nós e que dão verdadeiras aulas na gente, né? De Daí pode ser a realmente. evolução dela, espírito, né? Exatamente. Tem É, muitos espíritos aí que já estão encarnados, entre nós mesmo, filhos e sobrinhos e sei lá o quê, netos, que já demonstram uma maturidade espiritual que dão um banho na gente, né? Que deixa a gente até constrangidos, assim, né? De posicionamentos, assim, e comportamentos que independe, né, de idade, porque é só uma idade aí física, né, porque espiritualmente estão, ó, além. pode ter passado por E, várias experiências, né? Esses espíritos né, centenários, né? E para a gente pensar, isso que o Fábio e a Ana e as meninas falaram, né? Para a gente, agora, a gente, quando a Ana fala assim, né? A nossa consciência cobra. A gente volta lá nas primeiras aulas que a gente aprendeu, onde estão as leis de Deus? Na nossa consciência, né? E toda vez que a gente tem esse deslize, o que vai acontecer, né? A gente vai se cobrar e pensar, bom. Eu estava lá no Gembe, eu sou assim, de um jeito, né? Mas aí quando eu chego em casa, eu não tenho paciência com meu esposo ou com meu filho. Então, é justamente isso que a gente está conversando, que a gente está pensando. Agora a gente já sabe, né? E a gente vai começar conforme a gente vai estudando, vai se aprimorando e vai também transformando esses ensinamentos em instrumentos para a gente lidar, né? Com as situações que aparecem no nosso dia a dia, porque o que a gente está fazendo aqui não é só ler o evangelho mas é pôr em prática, né? E pôr em prática é a gente compreender e transformar esses ensinamentos em instrumentos para a gente lidar com as diferentes situações. E agora, né, a gente pensa, bom, as leis de Deus estão ali na nossa consciência. Então, toda vez que a gente falha, né? E a gente vai percebendo isso também conforme vai avançando no curso, né? A gente fazia uma retrospectiva no começo do ano, eu tinha determinadas atitudes, todo mundo, né? Que agora a gente não tem mais, porque a gente vai se aprofundando nos conhecimentos da doutrina. Não é que a gente não tem mais no sentido pode acontecer, mas a nossa cobrança vai ser muito maior e também a nossa, não só a nossa cobrança, e a nossa vigilância, né, para que isso não aconteça e para que eu tenha outra atitude, enfim, perante a essas situações do que eu era o ano passado. A gente não é mais as mesmas pessoas, né? A gente vai instrumentalizando esse ensinamento da doutrina. Então, é nesse sentido para a gente pensar mesmo, né? Como é que eu vou ser? Eu sou no lar, eu sou no trabalho, eu sou no centro espírita, cada lugar eu sou um eu, né? Um eu sou cólico, outro eu sou doce, outro eu não tenho paciência. Então, para a gente pensar. Aí eu trouxe um vídeo, mas eu não sei se ele vai passar, que fala bem. Tá aqui com vocês? Que susto. Muito bem. Nós temos que chegar num acordo. Tá todo mundo aqui? Tá cega? É claro que a gente tá aqui. Tá todo mundo aqui? Presente, queridas. Que a paz esteja neste ambiente. Muito bem. Nós temos que resolver essa situação. Tá tudo errado. Somos uma pessoa só. Ou pelo menos deveríamos ser, né? E você quer que eu faça o quê? Eu sou assim. Você é assim. Eu sou assim. Você é assado. Com o valoroso auxílio dos nossos devotados amigos espirituais, haveríamos de encontrar uma solução. Amigos espirituais! Você não quer que eu fique igual essa songamonga ali, né? A paciência é um tesouro que precisa ser cultivado, irmã. E Songamonga é a sua genitora. Pateta. Quanta luz! Me segura que eu vou dar nela. Calma, irmã. Mas cala sua Tenha boca. paciência. Cala sua boca agora. Vamos Cala. fazer uma Não quero ver prece. você. Cala a boca, espírita. Não fique nervosa. Espírita. Ai, cuti-cuti. Espírito de porco. Quer um abraço? Chega, gente. Por favor, isso é sério. Eu preciso encontrar um equilíbrio entre as Renatas. E olha que eu nem chamei todas, hein? Ó, no dia a dia, por exemplo, eu preciso ser menos estressada.
Só, gatinha, que o dia a dia é estressante, tá? Porque eu tenho que lavar, passar, cozinhar, levar a criança pra escola, cuidar de marido. Se a Madre Teresa de Calcutá daí fizesse metade do que eu faço, não ia ficar com esse sorrisinho açucarado dela que eu detesto. O sorriso é uma prece. E uma bolacha tu merece. E eu podia ser um pouco menos artificial no centro, né? Ser um pouco mais verdadeira. Como assim artificial, cara confrade? Garota, para com isso! Você nem sabe o que é confrade! Para com essa palhaçada! Parece que engoliu o Chico Xavier. Eu só procuro seguir o exemplo dos baluartes do espiritismo. Seguir o exemplo é se inspirar nas boas atitudes deles. E não você ficar imitando gestos, vocabulário, para depois, no dia a dia, ficar igual umas certas pessoas que eu conheço, entendeu? Eu vejo uma louca, mal-humorada. Louca é! Ah, Renatas! Nós temos que ter um equilíbrio. Ou então a gente vai parar no hospício. É isso que a gente quer? Não, irmãzinha. Óbvio que não. Então, o que eu quero tentar é ser a mesma pessoa em todos os lugares que eu for. No centro, por exemplo, eu vou tentar agir conforme o ambiente, sem exageros, sabe? Equilibrada. Agora, no dia a dia, eu vou tentar ser menos estressada, que senão eu vou ficar louca. Temos um acordo? Vamos ver. Bravo, irmã, bravo! É uma valorosa decisão que reflete a busca pelo autoaperfeiçoamento. E ainda tem mais. Desculpa. Eu tô dentro. Gente, cheguei na área. Desculpa aí, eu tava trabalhando. Me conta da reunião, como é que foi, o que rolou, como é que vai ser esse negócio aí, quem vai ser quem, eu sou quem. E aí, gente, o que que vocês acharam? Adorei. Amei. Muito bem. Tá, voltou. Foi muito Quem legal. mais? Eu rachei o bico aqui. Muito E é bom. uma... Hã? Fala, Luciana, parou. Não, eu adorei. Achei o máximo. Amei, amei. E é uma síntese do que a gente estava falando, né? Como é que, e o que ela falou da gente buscar o equilíbrio, né? Como é que a gente vai, conforme a gente vai estudando e se aprofundando na doutrina, como é que a gente vai buscar esse equilíbrio de tentar, trazer esses ensinamentos para todos esses eus aí, né? Que a gente carrega no nosso dia a dia. E aí o Evangelho vai falar que essas pessoas, né, que geralmente são umas em determinado lugar e outros em outros lugares, ao demais sabe que se pela aparência pode se enganar os homens, mas a Deus ninguém engana, né? Então, para a gente sempre pensar que a gente não está enganando a Deus quando a gente é um no centro, outro em casa, outro no trabalho. E para a gente pensar como que a gente deve agir com as pessoas que fingem bondade. O que vocês acham? Você Eu finge confesso que eu me educado. afasto. Sou educada, mas eu me afasto. Eu não consigo conviver com gente assim. Eu acabo me afastando. Não sei. Não acho que isso é certo, mas não consigo ficar junto. Não consigo. Quando eu percebo se realmente é isso mesmo, eu confesso que a minha primeira atitude é vazar pela culatra. Assim, eu não consigo ficar com. Não consigo. Sim. Talvez mais para frente eu aprenda alguma coisa em relação a isso. Talvez hoje, né, Dani? Né, Dani? Tô aqui para te ouvir, Dani. Mas eu tenho essa dificuldade. Quando eu percebo que a pessoa tem muita coisa escondida e fica fingindo que é boazinha, eu me afasto. Uma coisa Mas que eu percebi recentemente, né, ainda mais nessa época de pandemia, polarização, foi que muitas pessoas fazem doação não exatamente pensando no outro, mas para ela se sentir bem. Como, então, até conversando com uma amiga que até se distanciou de um centro que ela frequentava, onde
tinha muito dessa postura, né, da bondade, mas a bondade não de fato com foco no outro, mas para sentir-se bem, alguém ativa, alguém boa, né? E é difícil, eu não sei como agir com essas pessoas. De fato, eu faço que nem a Patrícia, né? Mantenho distância. Alguém mais quer falar? O que o Evangelho vai nos orientar, né? Que devemos usar da bondade, da compreensão, da benevolência para com todas as pessoas, né? A gente tem lá aquele, qual que é o ensinamento do nosso Mestre Jesus? Amai os outros como você se ama, né? E aí, por isso, dentro desses outros, não estão só os outros que são próximos, os outros que são os nossos afetos, né? São os outros que são os desafetos também. Dentro desses desafetos também vão ter aquelas pessoas que estão fingindo bondade, fingindo caridade, né? Então, o que o Evangelho nos orienta é que a gente deve utilizar da bondade, da compreensão, né? De compreender que o outro ainda tem necessidade de doar e falar que doa, né? Para parecer bom, né? Que o outro ainda está nesse estágio espiritual de fazer isso, né? De usar ali a caridade como uma moeda de troca, né? Mas que você não deve julgar, você deve compreender que cada um está num momento diferente, né? E a gente que está nessa caminhada de se aprimorar espiritualmente, a gente também tem que fazer esse exercício que não é fácil, né? Não é fácil de compreender o outro, né? De acolher o outro dentro daquele momento que ele está. E principalmente auxiliando o outro a refletir sobre os seus atos, a partir também do nosso exemplo de ações e de bondade, né? Muitas vezes você não vai falar, né? Olha, você não deve utilizar a caridade como moeda de troca, mas simplesmente o seu ato de ser caridoso e de não restringir também a caridade a só a questão material vai fazer com que o outro, a partir da sua boa ação e do seu exemplo, que ele tenha uma mudança de postura também, né? Então, é nesse sentido de você compreender o estágio espiritual do outro e de você ser benevolente, de você estar ali oferecendo para a pessoa também um outro exemplo, né? Um outro modo de ser e de, e de estar ali dentro de uma situação. Isso é caridade também, né? Isso é caridade. Então, muitas vezes não é a palavra que vai fazer o outro mudar, mas é o seu exemplo e as suas ações ali no cotidiano que vai fazer com que o outro compreenda e analise também, né? A situação dele, né? Então, o que o Evangelho nos orienta é nesse sentido, de ser o exemplo também, né? De ter as nossas ações, os nossos as nossas atitudes pautadas, né, na bondade, na proximidade dos ensinamentos de Deus, né, das leis de Jesus, então, das leis de Deus, dos ensinamentos de Jesus. Então, conforme a gente também vai mudando e mostrando para o outro, olha, a caridade não precisa ser só isso, você dar coisas, a caridade pode ser um sorriso, pode ser um bom dia, pode ser um olhar acolhedor ali, né, numa pessoa que está numa situação. Isso também, né? O exemplo também vai fazendo com que os outros mudem as suas ações, e essa é a orientação do Evangelho. E nesse livrinho aqui, Caminhos de Volta, tem esse capítulo Diálogo Curativo, eu peguei só uns trechinhos. E aí ele vai nos ajudar a refletir também, né? Como agir com pessoas que fingem bondade. Então ele vai falar, né? Não carregues a voz com vibrações fulminantes diante da intemperança que surpreenda em vozes alheias, né? Então, para a gente não. A gente tem a percepção ali que a pessoa está fingindo, mas para a gente não
entrar em cólera, né? Não entrar ali em conflito com a pessoa também, quando a gente percebe ali essa situação, né? De vez que não curarás um doente, fazendo-te mais doentes. Então, ele vai falar que muitas vezes nessa situação, se você entra em cólera, se você parte para o conflito, você não vai curar, né? Especialmente no caso em que te vejas diante do determinado adversário ou do suposto agressor. Então, se você está ali, né, diante daquela pessoa que você está fingindo, que a pessoa está fingindo bondade, se você estiver ali carregado de maus pensamentos, maus sentimentos que vão se transformar em más atitudes e ações para com aquela pessoa, você não vai ferindo ela, né? Você não vai curá-la, né? Então é nesse sentido que ele está falando. Você não vai curar um doente fazendo o que você acaba fazendo a pessoa mais doente quando você age dessa forma, né? Com cólera ou dispersando ali maus sentimentos. E aí ele vai falar: observa a extensão do sofrimento humano e faz do verbo um instrumento de alívio e paz. E agora ele vai falar sobre a paciência. E vocês acham que a paciência é uma caridade? E Sim ou não? como? Eu Acho que acho. ela é uma virtude. Ah, eu acho que é uma virtude fazer isso, sim. É que a E aí, virtude, é que a virtude é uma coisa, acho que sua, assim, né? A paciência é uma coisa que você tem que usar, né? Porque eu não sei, às vezes a virtude ela é tua, é uma coisa que você não percebe. Agora, a paciência, às vezes, você tem que exercer, você tem que usar, você tem que usar a paciência. Então, eu praticar, acho que, eu não exercitar. sei, eu penso na minha ignorância aqui no meu, que ela é diferente da virtude. Eu acho que a virtude ela é mais bonita, a virtude sabe, é um negócio. Agora, a paciência, eu acho que é um negócio que você tem que exercer muito bem, sabe? Eu penso que como é que fica as pessoas que. É uma pergunta, por exemplo, vamos supor, um autismo, uma pessoa autista, em alto grau. Ela não costuma ter empatia se ela for um alto grau e nem muita paciência. E aí, como é que fica essa pessoa espiritualmente, né? Como é que fica essa missão dela espiritualmente? Porque ela não vai ter nenhum, não vai, não vai conseguir se preocupar muito com o outro e muito menos vai conseguir ser uma pessoa paciente. Mas eu não sei, eu vou de novo na minha ignorância, as nossas professoras aí é que vão. Aí a gente já entra em um outro lado, mas eu acho, na minha ignorância, que, por exemplo, o autista, ele está fazendo sim um resgate dele, tá? Mas eu acho que quem está cuidando dele, quem está cuidando daquele autista, ele sim está exercendo a paciência, sabe? Ele sim está com uma eu não sei se eu vou me expressar direito, mas com uma carga de responsabilidade da evolução muito maior, sabe? Do resgate muito maior até do que o próprio autista. Porque é o que você falou, talvez o autista, eu Foi só um exemplo, né? eu tô falando na ignorância. Eu Eu também. não tenho ninguém tão próximo, mas eu imagino que ele não saiba 100% aquilo que ele está fazendo. Agora, quem está cuidando dele sabe que tem que cuidar daquela forma. Então, aí sim, aquela paciência está sendo exercida, entendeu? O autista não, ele não vai ter como saber exercer a paciência dele. Posso estar errada, não sei. Eu não sei o lado espiritual. Isso acho que entra numa história muito complexa, muito, muito, mas É, é um pouquinho. Eu, eu vou ler aqui, depois eu vou falar um pouco. E a Ana também, porque a Ana sabe mais do autismo e espiritismo do que eu.
Não, foi só um exemplo, pelo amor de É Deus, de gente, que eu não paci- tenho conhecimento disso, Ah, hein? mas Não vão achar que eu eu tô. acho que dá conversa para uns 3 dias no mínimo, assim, a gente Eu vai tenho fazer. um Exatamente. na família, mas é leve, então não é referência, tipo, é quase Sede, imperceptível. É. sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei da caridade, ensinando pelo Cristo enviado de Deus. Então, sim, a paciência é uma caridade, né? E pensando um pouco, no que a Luciana falou, eu concordo com ela da minha experiência pessoal também, né? Eu tenho 3 alunos autistas, cada um nível suporte 1, suporte 2 e um suporte 3, né? E acho que é isso mesmo. É eu que exercito a paciência de compreender que aquela criança está ali, sentindo e vivendo no mundo de uma outra forma, né? Que eu acho que é essa a questão. Tem ali, os resgates, enfim, né? Que eles estão ali, vivenciando, mas cabe a mim, como eu vou oferecer, a caridade que eu estou oferecendo para o outro ali, para aquelas crianças, é de compreender que elas estão ali, naquele ambiente vivenciando de uma outra forma, né? A partir daquela perspectiva, e que não é também certo nem errado, é só a forma delas estarem ali, né? Enquanto viventes. Então, eu exerço paciência de você não julgar, não falar, "Ah, né, faz isso, é errado", e de você também, compreender que a forma que eles estão ali aprendendo e sentindo o mundo é diferente, só é diferente, né? Não é nem melhor nem pior, só é diferente, né? E eu não sei o que que a Ana quer falar, Ana. É um assunto longo, abrangente, né? Que a gente pode trazer assim até para um momento assim mais especial, assim para poder falar de uma forma detalhada. Mas assim, o espírito do autista, o espírito dele ele está numa condição plena, né? Na verdade, assim, a situação dele no corpo físico tá desta maneira, por uma razão, né? Na verdade, pode ser até numa razão porque o espírito, ele é um espírito bastante inteligente, bastante até evoluído para tal situação, tá ali preso ali de alguma maneira, né? Também por essas questões que a Lu falou, também pode ser prova para os pais, para quem também está convivendo aí já com a pessoa de uma forma adulta ali, casado, enfim, companheiro, companheira, né, de uma questão aí da paciência, da convivência e tudo mais, do afeto, do acolhimento, do carinho. O espírito está ali vivendo uma situação que ele necessita de N razões, mas quando, por exemplo, em desdobramento, quando está adormecido, você se desprende ali e você está na sua plenitude. Você não está ali mais como nenhuma situação te prende no autismo, né? Então, mas é muito grande, é um leque muito grande para a gente conversar sobre isso, né? E é muito individual também, né, Ana? De cada um, né? Da, do plano de cada um, né? Então, às vezes não dá para falar no Tem geral assim, algumas obras que eu vou passar num grupo depois, umas obras uns trechos, assim, umas obras que falam sobre isso. Que aí você pode, se vocês quiserem, vocês podem olhar essas obras e esses trechos, que é bem legal, é bem interessante, mas é muito grande, é um assunto um leque bem grande aí. continuando aqui na nossa paciência. E aí o Evangelho vai dizer que a caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória,
que é a paciência, né? A de perdoarmos aos que Deus colocou, aos no sentido de as pessoas, né? Que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência, que foi o que a Lu falou, né? Então, essa caridade é muito mais difícil e muito mais meritória, né? Porque é da gente se colocar ali com amor, de perdoar, de compreender, de acolher essas pessoas que vão testando a nossa paciência diariamente, né? E aí, o que que o Evangelho nos traz, né, como instrução? Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Então, ele está falando para a gente, né, ter como modelo Cristo, né? Sede, pois, paciente, sede cristão. Essa palavra resume tudo. E nesse livrinho aqui, Livro da Esperança, do Chico Xavier, pelo Espírito do Emmanuel, nesse capítulo 23, ele vai falar nos domínios da paciência. E ele vai dizer que paciência não é conformismo, é reconhecimento da dificuldade existente com a disposição de afastá-la sem atitude extremista, nem deserção da esfera de luta e nem choro improfícuo na hora do sofrimento. Paciência, no fundo, é resignação, né? A gente ser resignado quando as injúrias sejam desferidas contra nós, em particular, mas sempre que os ataques sejam dirigidos contra os interesses e bem de todos. Paciência é perseverança tranquila no esclarecimento geral, conquanto semelhante atitude, às vezes nos custe sacrifícios imensos. Então, a paciência a gente perseverar também, né, naquilo que nos causa maus sentimentos, maus pensamentos, e que muitas vezes essa paciência ela também está ligada com a resignação, porque a gente precisa, né, resignar, aceitar, né, a paciência, é aceitar a prova, aceitar que essas pessoas que estão ali muitas vezes são instrumentos para a nossa evolução espiritual e que a paciência é essa perseverança e que muitas vezes ela vai custar sacrifícios imensos da nossa parte. E Jesus foi paciência sem lindes, no entanto, embora suportasse sereno todos os golpes que lhe foram endereçados. Pessoalmente, preferiu aceitar a morte na cruz a ter de aplaudir o erro ou a compliciar-se com o mal. Então, o Evangelho vai trazer de novo Jesus como nosso modelo, né, de paciência. E, para finalizar, ele vai falar sobre obediência e resignação. Então, ele vai falar o que não é obediência nem resignação. Virtudes passivas, né? Então, que a gente falou, de aceitar ali sem se movimentar, sem tentar sair dessa situação, a negação do sentimento e vontade, e aquele que é revoltado, aquele é, que não aceita ali a situação e a prova que ele está passando, aquele que deixa cair o fardo, né? Então, essa pessoa que tem esse tipo de ação, ela não é nem obediente nem resignado, né? E o que que é uma pessoa resignada e obediente? É a pessoa que tem a obediência e a resignação como virtudes ativas, né? Não são virtudes, você ser obediente e resignado, não são virtudes de pessoas passivas, muito pelo contrário. Né? Ele vai falar que é o consentimento da razão e do coração. Então, ele fala que a obediência é o consentimento da razão, que a gente vai obedecer ali, seguir as leis de Deus, e a resignação é do coração, que a gente vai transformar aquelas leis de Deus em caridade, em bons pensamentos, em bons sentimentos. E quem é obediente e resignado vai carregar o fardo, porque ele vai ter fé
na bondade de Deus, ele vai acreditar nas leis de Deus, ele vai acreditar ali que ao obedecer e ao ser resignado, que essas virtudes fazem parte ali da evolução espiritual dele, né? Então, o Evangelho vai trazer aí o que é ser obediente, o que é ser obediente, resignado e não como um aspecto negativo, né? Que essas são virtudes ativas, virtudes que você vai agir, e ao ser obediente e resignado, você vai ter maiores instrumentos no processo de carregar o seu fardo. E aí ele vai falar que a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos que a obediência e a resignação são virtudes. A obediência é o consentimento da razão, que é o cumprimento na prática das leis de Deus. E a resignação é o consentimento do coração, que é ali quando a gente vai alimentar os nossos bons pensamentos e bons sentimentos. E essas duas virtudes, elas são instrumentos no nosso processo de ajustamento com as leis de Deus, na intenção de aprimorar a gente espiritualmente, e de saldar todos os nossos débitos. E como que a gente pode aprender a desenvolver essas duas virtudes, né? A obediência e a resignação? Através do estudo, da aplicação do evangélico, da prática do bem, da edificação através da prece e também da conscientização, né? Das nossas ser resignado nesse processo de se conscientizar das nossas falhas e dos erros que cometemos. E, por fim, a cólera, né? No livro Consolador, o Emmanuel vai falar como entender o sentimento de cólera nos trâmites da vida humana. Então, ele vai dizer que a gente já viu, né, que a cólera não resolve os problemas evolutivos e nada mais significa do que um traço, né, de recordação de vidas mais grosseiras que a gente teve, né? Então ele está dizendo que a gente já falou que a cólera não vai fazer com que a gente evolua espiritualmente, né? E ele fala como que a gente tem que entender o sentimento de cólera, né? Então ele vai falar. E a cólera impulsiva nos movimentos atrabilitários é um vinho envenenado, de cuja embriaguez a alma desperta, sempre com o coração tocado de amargosos ressabios. Então, ele vai falar que a cólera ela só vai trazer para a gente o que a gente já falou: maus pensamentos, maus sentimentos, e os maiores prejudicados seremos nós mesmos. E o que que ele vai trazer como instrução dos espíritos, né? Que a cólera ela não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar à prática do mal. E isto basta para induzir o homem, a se esforçar para dominar. Então, ele vai falar que você ter uma atitude cólera não significa que vai excluir aqueles bons sentimentos que você cultiva dentro do seu coração, mas que e justamente isso é que vai fazer com que você tenha ali uma resignação para dominar a cólera, né? Porque você sabe que você também tem boas qualidades e que você não vai deixar que esse comportamento cólerico te tome tudo, que isso não é o seu todo, que você tem ali boas qualidades, mas que você sabe que toda vez que você tem uma atitude de cólera, essa atitude vai te fazer muito mal. E aí ele vai dizer que o espírita deve dominar a cólera ao demais, e é concitado a isso por outro motivo, a de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristã. Então ele está chamando a atenção dos espíritas, dizendo que o espírita deve dominar a cólera, né? Porque a cólera, você ter atitude cólera, ela é contrária à caridade e à humildade cristã. E como a gente pode defender as nossas questões que julgamos corretas sem entrar em estado de cólera, né? Então ele vai falar, agindo de conformidade com os ensinamentos de Jesus, agindo com coerência, respeitando o próximo, sem perder sempre a confiança na sabedoria e no amor de Deus. E aí, como ele vai orientar, né, que a gente tem que ter
perseverança, combate ao orgulho, não justificar de maneira alguma a nossa atitude cólerica, né? E que todas as virtudes e todos os vícios pertencem à natureza do espírito, que a gente deve ter uma vontade firme e determinada. Essas instruções, elas estão lá no, nesse capítulo, que é uma comunicação, né, que esse espírito Hahnemann fez em 1863. Aí depois vocês podem ler com mais calma. E para finalizar, a gente tem esse ensinamento do mestre, né? Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Mateus 7, 13, 14. E é isso, gente. Boa noite. Corri um pouquinho, Dani, já passou. tem um comentário aqui no chat. Quer ler? Quero, mas eu tô vendo. Peraí. É da Rosimeire. Ah, da Rosimeire. Eu queria falar que sou professora. Peraí, que eu não consigo abaixar. Que sou professora de educação especial, estudo muito sobre autismo e posso falar não da parte espiritual, mas é um mito. O que que foi, Rosimeire? Eu não consigo ler, Ana. Eu vou ler, peraí. Eu não consigo ler inteira, que pulou. Acho que alguém escreveu boa noite, aí ela pula para cima. É. Eu queria falar, sou professora de educação especial, estudo muito sobre autismo. Posso falar não da parte espiritual, mas é mito dizer que autista não tem empatia. Quanto à paciência, eles têm uma forma de funcionamento cerebral diferente, são imediatistas, mas podem aprender. Uhum. É o Eu até comentário. então, eu até pensei nisso, porque na verdade, quando você convive, né, com autista, a gente vê que não necessariamente isso na parte científica mesmo, né? Que a parte espiritual ainda também precisa estudar mais que, né? Não sei. Mas a parte científica que não é interessante pensar que não necessariamente eles estão presos também a essa classificação, né? De suporte um, suporte 2, né? Por exemplo, a menina que a minha criança, né? Minha aluna, ela tem 4 anos e esses dias ela começou a falar. E a previsão era de que ela não falasse nunca, né? Porque ela é suporte 3 e ela começou a falar. Então, é isso que a Rosemary está falando, né? Tem muitos mitos, e a gente pode também fazer uma relação com a parte espiritual, né? Eu faço, mas eu não falo na escola porque, né, é científico ali, mas eu penso, Sim. pode ser espiritual também, né? A ciência vai dizer que não, olha, ela está destinada a isso. Mas ela está falando, né? E o dia que ela falou, todo mundo chorou, que foi lindo, né? Porque a própria mãe dela escreveu no começo do ano que o sonho dela era que a filha falasse, e ela está falando, né? E espontaneamente, assim, pegou um alfabeto lá em Libras e começou a falar. Ela começou, e olha que interessante, ela estava lendo o alfabeto em Libras, né? Em Libras. E então, para a gente pensar também, eu vejo isso como situação espiritual, né? Mas, Com né, certeza. enfim, não está nada preso, né? Nada preso, né? É magnífico, né? Assim, enfim. E eu quero falar para vocês que na semana que vem eu vou dar oficialmente a minha última aula com vocês. Eu e a minha orelhinha de elfa, que eu não sei se foi a Cassiele ou a Luciana que falou para mim, e no particular que eu fico parecendo com a orelhinha de elfa, ó, aqui, ó. Foi a Cassi, né? Mas é uma cadeira de gato? Ah, cadê aquelas cadeiras gamers, sabe? Ai, parece que eu achava que era um gato. Eu acho que foi a Cassi que falou comigo no particular, falou que eu tenho orelhinhas de elfa. Mas Aí, por na que semana você que vai vem, é parar de dar oficialmente a aula? minha última aula com vocês, porque a gente vai Por ter a quê? prova, vai ter os comentários, né, os trabalhinhos da prova, e depois a aula da Dani. Acabou Acabou. o curso. E quando que é a confraternização mesmo? 25 de novembro. Deixa eu ver aqui. É, Tá. Não, 25. só para vinte e anotar. cinco de novembro. Tá.
Quem quer fazer? Como é que é? Quem que ficou? Pati? Cadê a Pati? Pati, é harmonização ou é prece final? Eu fiquei de fazer as vibrações. Eu sempre falo harmonização. A Rosemary tá falando sobre isso, Dani. Peço desculpas. Peraí que sumiu. Meu computador tá com o microfone quebrado. É isso. Vibrações à parte, prece final do Lilma. Eu fiz as prece final a última aula. Posso falar? Quer falar, Paty? Não, eu já posso falar? Não, a gente está escolhendo quem vai fazer a prece final. O Fábio faz umas preces muito bonitas. Fábio, estão escalando você, Fábio. Fábio está aí? Acho que o Fábio foi fazer pipi. Não, não, tô assim. Eu derrubei o celular com tudo aqui, caiu tudo. Você faz, Fábio? Prece final, faço? Então tá. Então vamos lá, gente. Fechando Eu, os olhos novamente, preparando novamente o ambiente para encerrarmos a aula de hoje, envolvendo a parte que fará por nós as vibrações e o Fábio a prece final. bom, vamos elevar nossos pensamentos em prece, pedindo que os nossos corações aqui recebam tudo que tudo que nos foi ensinado, que a gente consiga manter de hoje em diante mais serenidade e mais calma e equilíbrio ao lidar com o próximo, e que a humanidade um dia também possa ter essa paz que nós estamos aprendendo a ter hoje, né? Que todos entendam o valor da cooperação, da empatia, da fraternidade, que é tão importante para a nossa evolução e também para o mundo que vivemos, né? Vamos vibrar para que toda essa paz que a gente possa ter hoje nas nossas casas, no centro espírita, com, e com todas as pessoas do nosso convívio, essa paz seja também uma maneira de poder ensinar as outras pessoas a ser recíproca com tudo isso e ter mais amor e fé, né? Que todo mundo vamos vibrar por um coração limpo, sem julgamentos, sem ressentimentos, né? E que nos fortaleça aí a nossa presença no mundo como instrumento de paz. Que assim seja, graças a Jesus. Que assim seja. Então vamos serenando, eu convido a todos a elevar os pensamentos, respirar calmamente e agradecer de todo o coração a oportunidade de mais essa aula, de mais esse dia, mais essa semana. Agradecer por essa luz que brilha, esse farol que é Jesus para nós, que possamos sempre ter a sabedoria nos momentos difíceis, nos momentos de cólera que tanto falamos hoje, que possamos nunca nos esquecer dos exemplos da bondade do Cristo em todas as situações. Agradecer a oportunidade de conhecer essa doutrina, de conhecermos uns aos outros e que temos muita sabedoria para colocar no nosso dia a dia e praticar esses ensinamentos, esses bons exemplos. E que o grande objetivo nosso seja alcançado, que é sairmos daqui melhor do que chegamos. Temos uma semana abençoada, de muita paz, muita luz
todos nós possamos seguir a nossa jornada evolutiva da melhor maneira. Recebam em seus lares todo o amor, toda a paz e toda a harmonia. E que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite, gente. Obrigada Boa mais uma vez. noite para todos. Excelente. Obrigada, Boa Dani. noite a Obrigada, Boa todos. Um noite, boa beijo. Boa noite. noite,